Temos já aqui então o nosso pacote de imagens descarregados. Vamos descompactá-lo. Portanto, duplo clique. Vou fazer aqui a extração dos ficheiros. Muito bem. Estes ficheiros estão agora aqui numa pasta. São um pacote de 4 ficheiros, todos eles no formato FITS, um formato que é muito utilizado em astronomia. E vamos agora procurar aqui o nosso programa, o nosso Astrométrica. Cliquei em Astrométrica, ele está a carregar a base de dados do Minor Planet Center, com o qual depois irá procurar fazer a ligação entre os dados dos ficheiros e a nossa base de dados. Uma vez que este programa pode trabalhar com diferentes telescópios, a primeira coisa a fazer é precisamente verificar se a configuração do telescópio é ou não adequada. Neste momento nós vemos que ele tem aqui a indicação de PS2, vem aqui no canto inferior direito. PS2, que é o Pan-STARRS, é o telescópio do qual foram feitas as capturas de imagens, as imagens que nós vamos analisar. Vamos verificar se é mesmo este telescópio e a indicação que é apresentada é precisamente PS2 New Practice One, quer dizer que PS2 corresponde ao telescópio que está aqui configurado. Se não fosse isso, nós teríamos que procurar outro telescópio. Vamos imaginar que tínhamos o programa configurado para outro telescópio. Teríamos que ir a File, íamos a Settings e depois íamos aqui carregar no botão Open. Só temos que fazer isto e aqui iríamos escolher o telescópio que corresponde, digamos, às imagens que nós vamos analisar. Portanto, vou fazer abrir. Feito isto, farei OK, Save, OK. E, portanto, ele passaria a ter aqui aquilo que efetivamente já tem, que é o PS2 Config. Passo seguinte será precisamente carregar para aqui estas imagens que nós já descompactamos. Eu posso fazer isto de forma muito rápida, fazendo drag and drop. E, portanto, conforme estamos a ver aqui, ele está a carregar as imagens, carregou as 4 imagens para aqui. Poderia fazer o mesmo utilizando este botãozinho a dizer Load Images. E neste momento temos aqui as 4 imagens. O que seria de esperar seria algo semelhante a isto, mas este modo invertido, nós temos uma maior acuidade visual para trabalhar os dados nesta forma invertida. O passo a seguir será agora fazer aqui o Astrometric Data Reduction. O que é que isto vai fazer? Ele vai precisamente casar a informação visual que nós temos aqui, sabendo qual foi o telescópio utilizado, com a tal base, com as bases de dados que existem destes objetos, de forma a reconhecer esta área do espaço que nós temos aqui apresentada. Muitas das vezes acontece isto, ele não conseguir fazer o match entre a base de dados, com os dados das estrelas de referência, e a imagem que nós temos aqui. Numa situação destas, temos que ir aqui a selecionar o Automatic Reference Star Match using, vamos começar com 200 estrelas, vamos ver se ele consegue, e conseguiu. Ou seja, neste momento, conforme podem ver aqui, toda esta área foi perfeitamente identificada. Ou seja, o sistema sabe exatamente que área, de que região do espaço é que nós estamos precisamente aqui a observar. O passo imediatamente a seguir a isto será verificar se há ou não algum objeto conhecido que se mova neste espaço. Portanto, se há alguma trajetória nesta região que esteja aqui contemplada. Eu vou carregar neste botãozinho e ele vai verificar se há ou não algum objeto conhecido, algum asteroide, no fundo, ou algum NEO, Near Earth Object, portanto, um objeto próximo da Terra, que esteja nesta região, e encontrou aqui dois. Portanto, este Known Object Overlay é potente, e vamos então agora fazer blink. Este blink o que vai fazer é animar esta sequência de 4 imagens. Portanto, a imagem deve ser expandida 2 vezes. Vamos então expandir, digamos, 2 vezes esta matriz de imagem. Portanto, estes caixilhos vão ajudar-nos imenso
Portanto, vamos olhar aqui esta primeira célula e vamos, com muita atenção, verificar se há algum elemento que se esteja a deslocar aqui nesta região. Alguns que parece que estão a deslocar, quando na realidade é a grelha que se desloca. Para termos a certeza disto, basta colocar o cursor em cima de um destes objetos e vamos ver se ele mantém ou não, nesta sequência animada de 4 imagens, se mantém ou não a mesma posição. E vemos aqui que sim. Faríamos, depois de escrutinarmos com muita atenção esta célula, a seguinte e por aí fora, portanto, avançaríamos ao longo desta linha. Portanto, devemos ter aqui algum critério. Como eu disse, há alguns objetos que por vezes se escondem atrás deste caixilho, portanto temos que estar atentos a isso, se realmente é o caixilho. Por vezes também há algum lixo eletrónico, algum ruído ou pixels quentes que vão aparecendo, como vemos aqui. Isto não é nada, portanto isto é só a parte eletrónica a funcionar. E portanto, se nós o víssemos com muita atenção, chegaríamos à conclusão que nesta primeira linha só este objeto aqui é que se move. Este que vamos já ver de forma um pouco mais aturada nesta segunda linha. Portanto, temos aqui, vou descer a barra aqui para ficar na segunda linha, de modo a ver precisamente o movimento deste corpo que está aqui. Temos aqui, inequivocamente, um objeto que se desloca em relação a todos os outros. Portanto, nós aqui o que vemos são estrelas, basicamente, e temos aqui um objeto que tem um movimento, uma trajetória retilínea ao longo deste cenário que se mantém constante. Este objeto tem já uma referência marcada, ou seja, já é um objeto conhecido. O que é que temos, portanto, que fazer relativamente a isto? Vamos ter que o marcar. Este ponto vermelho que está aqui não coincide, ou pode não coincidir, umas vezes mais, outras vezes menos, com o próprio objeto. Este, no fundo, é já a trajetória que foi definida para aquele corpo e que, neste momento, conforme vemos, coincide quase perfeitamente com o corpo. De qualquer forma, o nosso trabalho aqui é confirmar ou não essa coincidência. Para tal, vamos parar este blink usando este botão. Esta sequência de 4 botões tem a ver precisamente com o blink. Vou fazer o stop, vou andar uma frame atrás, duas, esta já é demais, portanto, vou aqui para o primeiro objeto e vou clicar com o rato, botão esquerdo do rato sobre o objeto. E conforme vemos aqui, o objeto está perfeitamente identificado. Vemos que tem uma relação sinal-ruído muito elevada, quer dizer que, inequivocamente, temos aqui muito sinal e pouco ruído. Temos aqui também este R que nos indica a magnitude do objeto, neste caso 16,6. Portanto, é um objeto suficientemente brilhante para poder ser visto por muitos telescópios ópticos que nós temos por aí. Portanto, e agora o passo seguinte, vamos clicar aqui, vamos ver qual é a designação do objeto. Vamos verificar, clicando aqui, ele vai selecionar uma lista de objetos e vamos verificar este delta. Isto são o valor, o desvio em relação à extensão reta e o desvio em relação à declinação. E o que vemos aqui é que o desvio é praticamente nulo, o que nos confirma tratar-se deste objeto designado por web. Portanto, feito isto, nós podemos ainda ver que realmente a magnitude aqui anda na ordem dos 16,3 e tem uma velocidade de 0,61 segundos de arco por minuto. Portanto, isto são dados que poderiam ser depois utilizados para outros fins e vamos fazer a aceitação disto. Portanto, vamos confirmar a posição. Vamos ter que fazer o mesmo para as 4 imagens que se seguem. Portanto, segunda, mesma coisa. O processo é o mesmo. O mesmo delta, o mesmo desvio, que praticamente é nulo neste caso. E aceitamos. Seguinte, ele aqui quase que ficava coberto, digamos, por aquele caixilho que nós temos ali. Não é o suficiente, nós conseguimos ainda assim
identificar a posição do objeto, confirmamos, aceitamos e vamos para a última imagem desta sequência. Mesma coisa. O mesmo delta, o mesmo objeto, confirmamos, aceitamos. Este objeto está identificado. O que faríamos agora seria ir observar atentamente estas duas caixinhas, estas duas células. Vamos voltar a ativar o blink e vamos verificar se há aqui ou não algum objeto em movimento. Eu não encontro nada, portanto posso adiantar desde já. Portanto, este processo depois teria que ser um pouco mais aturado. A mesma coisa se passa em relação a este. Vamos avançar agora mais um pouco para a direita. Temos aqui umas galáxias também aqui espalhadas. Portanto, temos aqui vários objetos, uns mais difusos, outros mais nítidos. Nestas duas também não temos nada. Vou passar para a terceira linha. Posso começar deste lado, agora no sentido oposto, portanto, observava com muita atenção esta célula, não encontro nada. Faria o mesmo para esta com muita atenção, também não encontro nada. Vou passar agora para as duas primeiras. E temos aqui novamente outro objeto conhecido. Este objeto é muito mais ténue do que o primeiro. Vamos fazer o mesmo procedimento. Vou parar o blink, vou clicar em cima do objeto, conforme vem aqui. Neste momento aqui temos uma razão sinal-ruído de apenas 4,8. Não é um valor como tínhamos há pouco. Portanto, este sinal já está muito, como direi, mistura-se bastante com o ruído que está à volta, mas ainda assim nós tivemos a oportunidade, e até porque é um objeto já identificado, conseguimos perceber o movimento dele, a trajetória retilínea que ele exibe na sequência das 4 imagens. Eu sublinho este aspecto. A trajetória tem que ser uma trajetória retilínea e o objeto não deve variar quase nada a sua magnitude. Pode variar ligeiramente por questões de perturbação atmosférica, mas de forma muito pouco sensível, muito ténue, digamos assim. Portanto, estamos a falar de um objeto com uma magnitude de 21,7, portanto, muito mais ténue. E, posto isto, vamos fazer o que fizemos há pouco em relação ao primeiro. Vou ativar. Tenho aqui um desvio em relação à ascensão reta e em relação à declinação também de zero. Portanto, confirma-se que é este objeto. Aqui a magnitude, conforme já referimos. Aqui a velocidade, 0,68 segundos de arco por minuto. E vamos fazer aqui o OK. Vamos fazer a aceitação. Vamos passar à frame seguinte. Vamos marcar de novo. Isto nem sempre coincide, este quadradinho vermelho, com a posição do objeto. Neste momento, e neste caso, isso acontece, mas não é líquido que tenha que ser sempre assim. Vamos novamente fazer o procedimento habitual. E cá estamos novamente com a indicação, está aqui a designação deste objeto. Portanto, como eu disse, um objeto descoberto em 2013, o desvio igual a zero. OK, sim senhora. E passamos ao seguinte. O seguinte, que neste caso era a primeira. Vamos clicar aqui. Neste momento, esta aqui até está com uma razão sinal-ruído de 3,8. Muitas das vezes, alguma literatura não recomenda valores sinal-ruído inferiores a 5, mas neste caso nós conseguimos perceber que existe aqui informação em relação ao fundo. Portanto, vamos aceitar também. Ou seja, as referências não devem ser mais do que referências. Portanto, não tem que ser verdades absolutas. Aqui, ainda menos, 3,1, conforme se vê. Portanto, o objeto muito ténue em relação ao fundo. Noutras circunstâncias, com 3,1, poderíamos não considerar o objeto.
neste caso, conseguimos perceber a trajetória, aceitamos, e portanto temos já aqui a sequência das 4 imagens com a identificação deste objeto. Voltávamos novamente ao processo de blinking, pomos a animação a correr e vamos ver se encontramos aqui alguma coisa. Aqui parece que há qualquer coisa, mas na realidade não existe, conforme eu disse. Portanto, é apenas ilusão de óptica pelo movimento destas barreiras. Mas aqui temos um objeto em movimento. Esta região, se repararem, temos aqui um corpo a deslocar-se e este é um objeto que não foi ainda referenciado. Portanto, o que temos que fazer novamente é ver a posição dele. Ele está aqui, vou andar uma para trás e vou marcá-lo. Claro que este objeto, estamos a ver, também tem uma relação sinal-ruído baixa, conforme vimos, mas percebemos perfeitamente a trajetória a linear, a retilínea, melhor dizendo, e percebemos ainda que o objeto não muda nem de brilho, nem muda muito de forma, portanto, significa que é um corpo que se está a deslocar no espaço. Como neste momento este objeto é desconhecido, nós teríamos que identificar, tem que ser com 3 letras maiúsculas e seguida de 4 dígitos. Portanto, vamos imaginar a escola secundária de Coimbra, vamos imaginar, e 0001, porque é o primeiro objeto que nós encontramos. Portanto, eu até posso agora selecionar e copiar e vou fazer a aceitação deste objeto assim. Passo à imagem seguinte, vou marcar novamente o objeto, vou dar-lhe a mesma referência que dei anteriormente, vou ver se se trata do mesmo objeto. Vamos avançar de novo para a imagem seguinte. Se tivermos dúvidas, andamos novamente para trás para ver, dizemos, é este objeto. Novamente a identificação, a aceitação e, por último, aqui está ele de novo. E vamos identificá-lo mais uma vez. Portanto, basicamente o processo que nós temos aqui é este e teríamos que agora avançar novamente para as células seguintes, ativar novamente o blink e verificar realmente se há ou não novos objetos a assinalar. Sejam eles objetos já conhecidos de forma a poder afinar eh, a trajetória que ele apresenta, seja novos objetos para serem depois confirmados futuramente e passarem a ser objetos que integrem a nossa base de dados do Minor Planet Center. Aqui posso dizer que já escrutinei previamente estas imagens, não temos aqui mais objetos, e portanto o que teríamos que fazer agora, no passo seguinte, seria precisamente a elaboração do relatório. O relatório é feito de forma automática, nós temos aqui este botãozinho que antes servia para o envio, e vou fazer a cópia, nós não fazemos o envio por aqui, vou copiar, Ctrl+C, vou abrir o bloco de notas, aqui, procurar o bloco de notas, que está aqui, e no bloco de notas, o que iremos fazer? Colar, no fundo, o relatório. Este relatório teria que ser separado, ou convém ser, não é obrigatório que seja, mas estas linhas devem manter mais ou menos a mesma ordem, e estou apenas a separar para separar os 4 objetos aqui considerados. Temos aqui, portanto, a indicação de quais são as imagens, por isso é que estes valores repetem-se. Temos aqui depois as coordenadas e temos aqui, no fundo, as magnitudes dos 3 objetos. Posto isto, eu iria guardar este ficheiro precisamente com o mesmo nome que nós temos aqui. Portanto, eu vou aqui selecionar este nome, vou aqui tentar selecionar o nome, Ctrl+C, vou fazer primeiro isto, vou colar aqui, Ctrl+V.txt e vou guardar este ficheiro. Se porventura nós não tivéssemos encontrado nada naquele
conjunto de imagens, pois esta informação não iria surgir, uma vez que não tínhamos detectado qualquer objeto, e então iríamos escrever aqui no moving objects, no moving objects detected, e portanto este seria o nosso relatório. Posto isto, já não precisamos novamente aqui do Astrométrica, portanto o Astrométrica já não é necessário. O que nós teríamos que fazer depois seria voltar novamente à, à página onde nós temos a nossa campanha e selecionaríamos o objeto, indicaríamos aqui quais são os alunos e iríamos submeter aqui o nosso relatório. Portanto, neste caso, eu só teria que dizer, seria a.folhas, e iria adicionar o cidadão, Ana Costa, e por aí fora. Portanto, e basicamente no final só tínhamos que fazer a submissão do relatório. Portanto, isto de forma muito simples é o processo habitual para fazer proceder a uma campanha de pesquisa de asteroides. Já agora só salientar um aspecto, que por vezes vamos imaginar que aqueles objetos que estavam ali assinalados podem não aparecer esta marca vermelha. Isso tem a ver com as configurações que se encontram aqui. Precisamente, é verificar uma situação dessas, se todas estas marcas que estão aqui, à exceção da primeira, se estão ou não selecionadas. Portanto, relativamente a isto, nada mais há a dizer. Vamos fazer o exit e, portanto, a campanha ficamos a contar com a vossa participação e com o nosso apoio, sempre que necessário. Muito obrigado pela vossa atenção e continuem sempre connosco.